Você acha que conhece toda a história de Davi, o grande rei de Israel? Sabemos sobre sua coragem contra Golias, suas conquistas militares e até seu famoso adultério com Batseba. Mas há um detalhe obscuro que muitos não percebem e que devastou sua família para sempre. Algo que a Bíblia não narra diretamente, mas que deu origem a algumas das histórias mais macabras das Escrituras. Porém, este detalhe e seus impactos é citado em apenas uma frase, que para a maioria passa despercebido. Suas consequências ecoaram por gerações. Estamos falando de um segredo escondido nas sombras da sua própria casa que semeou morte, traição e destruição entre seus filhos. O que realmente aconteceu depois que Davi cometeu o pecado que abalou o reino? Prepare-se para descobrir o lado oculto da história, onde decisões privadas causaram tragédias públicas e tornaram sua família refém de um ciclo interminável de dor e sangue. Se você acha que conhece Davi, pense de novo. Este é o segredo obscuro que muda sua história e que pode nos ensinar muito, porque o pecado de Davi tem se tornado comum nos nossos dias. Fique atento e não perca nenhum detalhe desse lado pouco falado do pecado de Davi. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal se esta mensagem falar ao seu coração. Combinado? Agora, vamos começar. Era primavera em Jerusalém, uma época em que os reis costumavam liderar seus exércitos em batalha. Mas Davi, o grande rei de Israel, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu ficar em casa. De longe, parecia algo inocente, talvez até merecido para um rei tão vitorioso e devoto. Porém, essa escolha foi o primeiro passo em direção a um abismo que arrastaria não só ele, mas toda a sua família. Numa tarde tranquila, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, Davi se permitiu um momento de distração. Seus olhos vagaram pelas casas de Jerusalém, até que algo, ou melhor, alguém, chamou sua atenção de maneira incontrolável. Ali à distância, uma mulher de uma beleza impressionante estava se banhando. Seus cabelos, o reflexo da água, tudo naquela cena prendeu o olhar do rei. O coração de Davi disparou, o desejo o consumiu. O nome daquela mulher era Batseba, e ela era esposa de Urias, um dos soldados mais fiéis de Davi. Mas, naquele momento, nenhum título ou laço matrimonial foi suficiente para deter o desejo ardente que dominava Davi. Ele sabia o que estava prestes a fazer. Davi não era um homem comum, ele era o ungido de Deus, um líder com responsabilidades imensas. Porém, cego pela luxúria, ele tomou a decisão que marcaria para sempre sua trajetória. Enviou mensageiros até a casa de Batseba, e ela foi trazida ao palácio. Naquela noite, Davi cedeu ao seu desejo e cometeu adultério. Um ato que para ele parecia momentâneo, mas cujas consequências se estenderiam por gerações. O que Davi não esperava era o peso da notícia que viria algumas semanas depois. Batseba estava grávida. O que fazer agora? A mente de Davi correu em 1000 direções, mas sempre voltava ao mesmo ponto. Ele precisava encobrir seu pecado, a qualquer custo. O rei, que era conhecido por sua justiça e lealdade a Deus, estava disposto a qualquer coisa para proteger sua reputação, mesmo que isso significasse arquitetar uma trama ainda mais sombria. Desesperado, Davi traçou um plano para esconder o que havia feito. Chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele passasse uma noite com sua esposa e, assim, o filho que ela carregava fosse atribuído a ele. Parecia uma solução simples e eficaz, mas o que Davi não esperava era a integridade de Urias. Ao voltar para Jerusalém, Urias recusou-se a dormir com Batseba. Como ele poderia descansar no conforto de sua casa enquanto seus companheiros estavam em batalha? Ele preferiu dormir junto aos servos do rei no palácio. Para Davi, essa recusa foi um golpe. Seu plano havia falhado. A mente de Davi, cada vez mais pressionada pelo medo de ser descoberto, arquitetou algo ainda mais terrível. Em um ato de desespero, o rei enviou Urias de volta à linha de frente da batalha com uma carta selada. Dentro daquela carta, uma ordem secreta e fatal. Urias deveria ser colocado no ponto mais perigoso do combate, onde a luta era mais feroz. E então, todos os soldados deveriam recuar, deixando Urias sozinho, vulnerável e inevitavelmente condenado à morte. O plano funcionou. Urias, o fiel guerreiro que Davi deveria honrar, morreu no campo de batalha, não pelas mãos do inimigo, mas pela traição de seu próprio rei. Achando que o problema estava finalmente resolvido, Davi rapidamente se casou com Batseba. Aparentemente, o caos havia sido contido. Ninguém jamais saberia o que aconteceu nos bastidores daquele palácio, ou assim Davi acreditava.
Mas o que Davi não sabia era que, embora tivesse escondido seu pecado dos homens, não havia como ocultá-lo de Deus. E Deus, que sempre esteve atento aos caminhos de seu servo, decidiu agir. Enviou o profeta Natã, um homem sábio e corajoso, para confrontar o rei. E Natã, em sua sabedoria, usou uma parábola que penetraria o coração de Davi como uma espada. Natã começou a contar a história de um homem rico que tinha muitos rebanhos e manadas. Perto dele vivia um homem pobre que possuía apenas uma ovelha, a qual criava com carinho, quase como uma filha. Um dia, o homem rico recebeu uma visita. Em vez de sacrificar uma de suas muitas ovelhas para alimentar seu convidado, ele tomou a única ovelha do homem pobre e a matou. Ao ouvir essa história, o sangue de Davi ferveu de indignação. "Esse homem merece a morte", ele exclamou. "Deve pagar 4 vezes o valor da ovelha por ter agido sem misericórdia." Foi nesse momento que Natã, com uma firmeza que só um profeta de Deus poderia ter diante de um rei, lançou a frase que ecoaria para sempre na mente de Davi: "Você é esse homem." Em poucos segundos, todo o esquema cuidadosamente arquitetado por Davi desmoronou. Seus pecados não estavam mais escondidos. Eles foram expostos, não apenas diante de Natã, mas diante de Deus. O rei, que momentos antes estava cheio de justiça para condenar outro homem, agora se via despido de qualquer moralidade. Ele era o culpado. Diante da confrontação, Davi poderia ter reagido de várias maneiras. Ele era o rei, poderia ter silenciado Natã, negado as acusações ou usado sua autoridade para encobrir tudo novamente. Mas algo em Davi o impediu de seguir por esse caminho. Com o coração quebrantado, ele simplesmente disse: "Pequei contra o Senhor." Essa confissão, embora breve, era profunda. Davi não apenas admitiu o erro, ele reconheceu que o pecado não era apenas contra Urias, Batseba ou o povo de Israel, mas principalmente contra Deus. A transgressão de Davi havia rompido o relacionamento que ele sempre prezou com o Senhor, e agora ele enfrentaria as consequências. Natã, vendo o arrependimento genuíno de Davi, declarou que Deus o perdoaria. Davi não morreria, como ele mesmo havia sentenciado para o homem da parábola. No entanto, as consequências seriam inevitáveis. Natã pronunciou o julgamento divino: "A espada nunca se afastará da sua casa." Aquela frase não era apenas uma punição temporária, mas uma profecia que se desenrolaria ao longo dos anos, com impactos devastadores na família de Davi. Além disso, o primeiro filho nascido da união de Davi com Batseba seria tirado deles. O bebê adoeceu gravemente, e por 7 dias, Davi jejuou, chorou e suplicou pela vida da criança. O poderoso rei, que havia derrotado gigantes e conquistado nações, agora estava de joelhos implorando pela misericórdia divina. Mas no 7º dia, o bebê morreu, cumprindo a profecia de Natã. Este foi o começo de uma série de tragédias que marcariam a casa de Davi. Uma lembrança dolorosa de que, embora Deus seja misericordioso para perdoar, os pecados carregam consequências que podem impactar gerações inteiras. As consequências do pecado de Davi não se limitaram à perda do primeiro filho com Batseba. A profecia de Natã, de que a espada nunca se afastaria da casa de Davi, começou a se cumprir de maneira dolorosa e devastadora. O pecado de Davi com Batseba foi apenas o início de uma série de tragédias que se abateriam sobre sua família. A primeira dessas tragédias envolveu seus próprios filhos. Amnon, o primogênito de Davi, viu em Tamar, sua meia-irmã, algo mais do que deveria. O mesmo desejo descontrolado que havia dominado seu pai parecia agora tomar conta de Amnon. Ele, ardendo em desejo, traçou um plano sombrio para atrair Tamar até seus aposentos. Fingindo estar doente, ele pediu que Tamar o visitasse para lhe preparar uma refeição. Quando ela entrou em seu quarto, ele a violentou brutalmente. Esse ato, além de cruel, plantou uma semente de caos e ódio dentro da casa de Davi. Tamar era irmã de Absalão, outro dos filhos do rei, e ele ficou furioso com o que havia acontecido. Davi, por sua vez, embora profundamente irritado, não tomou medidas drásticas contra Amnon. Talvez ele se visse refletido no pecado de seu filho, sentindo-se incapaz de julgá-lo com a severidade que o crime merecia. Mas Absalão não perdoou. O silêncio e a inação de Davi apenas alimentaram o desejo de vingança de Absalão. 2 anos depois, Absalão arquitetou seu próprio plano de vingança. Em um banquete que ele organizou, ordenou que seus homens matassem Amnon. E assim aconteceu. O sangue de Amnon foi derramado, e a família de Davi se afundou ainda mais na espiral de violência. Absalão fugiu, temendo a fúria de Davi, e por anos a tensão dentro da família real apenas aumentou.
Mas as tragédias não pararam por aí. Anos depois, Absalão retornou, não para buscar reconciliação, mas para tomar o trono de seu pai. Ele organizou uma rebelião contra Davi, reunindo aliados e proclamando-se rei em Hebrom. O rei Davi, que outrora havia sido o grande líder de Israel, agora se viu fugindo de Jerusalém, traído por seu próprio filho. A guerra civil que se seguiu foi sangrenta e trágica. No campo de batalha, Davi, mesmo amargurado, pediu que seus generais poupassem a vida de Absalão, mas o destino parecia ter outros planos. Durante a fuga, Absalão ficou preso pelos cabelos em uma árvore, e Joabe, o comandante do exército de Davi, ignorou a ordem do rei e o matou ali mesmo. O lamento de Davi ao receber a notícia da morte de Absalão é uma das cenas mais dolorosas de sua vida. Absalão, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar. O pecado de Davi com Batseba havia gerado um efeito dominó de destruição dentro de sua casa. De um rei poderoso, ele se transformou num homem assombrado pelo sofrimento de seus filhos. A espada, de fato, nunca se afastaria de sua casa, e o preço de suas decisões erradas foi pago com a dor e o sangue de sua própria família. As tragédias que assolaram a família de Davi revelam a dura verdade de que, mesmo após o perdão divino, as consequências dos nossos pecados podem perdurar. Davi foi perdoado por Deus, mas o peso de suas escolhas afetou toda a sua descendência. No entanto, essa não é a última palavra sobre a história de Davi. Apesar de todos os seus erros, Davi continuou sendo o escolhido de Deus, e de sua linhagem nasceu o maior de todos os reis, Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Através de Cristo, vemos a plenitude do plano de redenção de Deus. Onde antes havia pecado, dor e destruição, agora existe a promessa de reconciliação total com Deus. E ao contrário de Davi, que sofreu as consequências de suas ações até o fim, Jesus oferece a oportunidade de uma nova vida, livre das amarras do passado. Jesus, o Filho perfeito de Davi, veio ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ele levou sobre si as nossas transgressões e, por meio do seu sacrifício na cruz, nos deu a chance de recomeçar. O que Davi não pôde fazer por si mesmo ou por sua família, Cristo fez por todos nós. Ele rompeu o ciclo de pecado e sofrimento, oferecendo a salvação que Davi, em sua humanidade, jamais poderia proporcionar. Davi, em seus momentos de arrependimento, escreveu no Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse mesmo desejo de renovação está disponível a todos nós por meio de Jesus. Ele é a resposta para a nossa falha moral, a solução para os nossos pecados mais profundos e a ponte que nos reconcilia com o Pai. Hoje, assim como Davi foi perdoado, você também pode ser. Não importa o que você tenha feito, Cristo oferece perdão completo e a chance de uma nova vida. Ele já pagou o preço. Tudo o que resta é que você aceite esse presente, esse ato de amor divino, e se entregue a Ele. Então eu pergunto, o que você está esperando? Assim como Davi, todos nós temos nossos momentos de queda, mas Jesus nos convida a nos levantar, a encontrar reconciliação em seus braços e a caminhar em uma nova vida com Ele. A história de Davi é um lembrete poderoso de que Deus é misericordioso, mas a história de Cristo é a prova de que Ele vai além, oferecendo não apenas perdão, mas uma restauração completa. O Filho de Davi, Jesus, é a chave para uma vida transformada, livre das consequências eternas do pecado. A espada que nunca se afastou da casa de Davi foi finalmente removida pela cruz de Cristo. Hoje você pode se reconciliar completamente com Deus, porque o sacrifício já foi feito. Agora eu convido você a fazer uma oração simples, mas poderosa, entregando sua vida e seus pecados a Jesus. Senhor Jesus, eu venho a Ti do jeito que estou, com todas as minhas falhas, medos e pecados. Eu reconheço que preciso de Tua misericórdia e do Teu perdão. Assim como Davi, eu confesso meus pecados diante de Ti e peço que apagues todas as minhas transgressões. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entrego a Ti a minha vida, para que a restaure e me guie pelos Teus caminhos. Transforma meu coração, Senhor. Cria em mim um espírito renovado e dá-me a paz que só Tu podes dar. A partir de hoje eu quero viver para Ti e com a Tua presença em minha vida. Amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém aqui nos comentários. Se você fez essa oração comigo, tenha certeza que Jesus te ouviu. Ele já está agindo em sua vida, trazendo a paz que o mundo não pode dar.
Ele promete nunca te deixar e a partir de agora você tem um novo começo. Leia comigo o que está escrito em Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu espero que esta mensagem reveladora sobre a história não contada de Davi tenha aberto seus olhos para as consequências, muitas vezes invisíveis, dos nossos pecados. Que este vídeo sirva de alerta para todos nós, de forma que nos lembre que um pecado encoberto pode trazer mais consequências do que os pecados expostos. Mas também que nos lembre que ceder a um pecado logo nos levará a pecar mais e mais. Nunca caia na mentira do diabo que diz, é só uma vez, não faz mal. Que a partir de hoje sejamos mais vigilantes e firmes em oração para vencer as tentações, a qual são a origem dos pecados. Que todos nós possamos crescer em Deus e nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada dia. Porém, veja, esta transformação não termina aqui. Este conteúdo ter chegado até você pode ter sido um chamado de Deus para a sua vida, te convidando a se voltar mais a Ele. E para isso, é crucial que você mantenha uma rotina devocional, com oração e leitura da Palavra de Deus. Por isso, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para um devocional rápido e poderoso que vai renovar e fortalecer sua conexão com Deus como nunca. Então, se você sente que precisa buscar e experimentar mais de Deus, não deixe para amanhã. Clique no link e comece hoje mesmo a fazer este devocional poderoso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.